Convido você a já começar esse episódio fazendo um teste. Abra a página de um buscador e escreva cientista no Brasil. Clique no primeiro site e conte quantas mulheres são citadas. Depois, manda pra gente essa informação no Twitter ou Instagram. No meu teste, feito em 16 de março de 2023, cliquei em nada mais, nada menos do que o site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Dos 37 pesquisadores citados, apenas 8 são mulheres. E a pergunta é: onde estão as mulheres e meninas na ciência? Elas existem, e não são poucas. De Maria José Diane a Maria Fernanda. De Thelma Coniche a Tamile Magalhães. De Sabine Righetti a Giovana Abelha. De Alice Piffer a Alesca Trindade. De Maria da Conceição Tavares a Graciele Souza. De Ruth Sontag a Heloísa Ferro. Oi? Você não sabe quem são essas mulheres? São pesquisadoras brasileiras do passado, presente e futuro. E conversamos com algumas delas nesse último mês. No dia 10 de fevereiro, a Divisão de Divulgação Científica da Universidade Federal de Uberlândia lançou o primeiro texto da série Mulheres e Meninas na Ciência. Separamos essa série em 6 textos, entrevistando mulheres e meninas que fazem ciência. E essa série se tornou esse episódio. Eu sou a Nayara Chaya, jornalista na Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje, não temos um convidado comigo aqui no estúdio. Esse episódio será uma conversa sobre a vida de mulheres e meninas na ciência brasileira. Para isso, vou usar os áudios que cada jornalista e estagiário captou em suas próprias entrevistas para essa série. Nelas, fizemos as mesmas perguntas para todas as mulheres. Uma das primeiras coisas que perguntamos para todas foi sobre o primeiro contato delas com a ciência, e foi interessante pensar nas diferentes respostas. A primeira a responder foi a Maria Fernanda. Ela é aluna da Escola de Educação Básica da UFO e tem investigado a infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Assim, a primeira pesquisa que eu fiz, eu estava no 3º ano, foi uma sugestão de um professor de filosofia, e eu apresentei ciência viva. Mas não foi nada muito, assim, não participava do GPIT e tal. Foi uma sugestão, ele me convidou e eu aceitei. Aí eu apresentei ciência viva com 2 amigas e o tema era sobre, acho que, a cultura de alguns países. Mas aí depois eu fiz 4º ano, não fiz nada, e quando eu cheguei no 5º, uma professora de ciências, né, a Ariane, ela tava falando com algumas meninas para fazer projeto de pesquisa, para entrar no GPIT, e aí eu gostei da ideia, eu já tinha participado, tipo, brevemente, e aí eu falei com ela e aí eu entrei. Naquele ano eu não fiz ciência viva nem nada, a partir do 6º eu fiz. Já a Tamile Magalhães, aluna da Escola Técnica de Saúde da UFO e membro do projeto Mulheres 1000, conta das suas inspirações. Eu tenho pessoas, né, assim, que eu tenho muito de inspiração. A minha irmã, no caso, ela é formada aqui na UF em Direito. E ela sempre fez muito projeto, assim, participando. Eu tenho uma tia que tá na enfermagem, aqui na Estes também. E aí, como eu já falei que eu já tinha participado dessa iniciação científica na adolescência, então eu já despertava uma certa curiosidade. Então, eu fui criando essa certa vontade de querer participar. Aí a Juliana apareceu com o projeto Mulheres. E aí eu fiquei extremamente interessada porque é um mundo totalmente diferente. É uma pesquisa totalmente diferente, é uma coisa que não tá no seu dia a dia. E aí acaba que eu criei totalmente a vontade de querer participar. A estudante de jornalismo da UFO, Giovana Abelha, que também faz parte do grupo de pesquisa em narrativa, cultura e temporalidade, relata que suas vivências com a ciência não eram tão fortes quando criança. Bom, a minha relação com a ciência quando eu era criança, ela não era muito forte não, vou te falar. Acho que até por isso eu demorei para pensar em fazer pesquisa. Eu fui pensar nisso mesmo quando eu já estava na faculdade, quando eu comecei a conviver com pessoas que sabiam que era isso, podiam me abrir esse espaço, assim, né, para me dizer como que funcionava, porque a minha infância não era uma coisa muito forte, até porque eu não era muito boa em ciências e biologia no geral.
Era uma das matérias mais fracas minha. Mas, quando eu era criança, eu sempre fui muito curiosa, assim. Eu acho que antes de tudo, assim, né, de você fazer pesquisa e mexer com ciência, eu acho que um grande fator é você ser uma pessoa que tem curiosidade sobre as coisas. Eu acho que isso é o que mais define um pesquisador, assim, pra mim. E isso realmente eu sempre fui. Sempre fui muito de ir atrás sozinha das coisas, tentar entender as coisas sozinha. Principalmente porque eu sempre tive muita dificuldade na escola, então eu meio que tinha que aprender muita coisa sozinha, do meu jeito, do jeito que eu conseguia entender. Então eu sempre fui muito de ir atrás e de tentar entender como as coisas funcionavam. E eu acho que tudo isso meio que acaba sendo, né, um processo científico de ir lá e fazer. A pós-graduanda em História, Alesca Trindade, se encantou com a ciência apenas na graduação. Muita gente fala que essa vontade de pesquisar, né, o desejo pela ciência, ela surge até antes da faculdade, né? Mas talvez, acho que até na maioria dos casos surge dentro da graduação mesmo, e foi assim que surgiu. Quando eu entrei no curso e me dei conta que lá dentro eu também tinha algumas limitações impostas pelas barreiras, pelas atitudes da pessoa, para fazer os meus estágios supervisionados. Alguns projetos que eu entrei tinha dificuldades, né, de acessibilidade, de inclusão. Eu quis entender melhor isso, não só a partir da minha experiência, mas a questão teórica mesmo sobre isso, a questão social, e fazer disso, né, algo que realmente as pessoas queiram saber também por esse viés, né, da ciência. Então, eu pude juntar as duas coisas, né, a experiência e a ciência, e trazer o que eu faço hoje, que é essa pesquisa que tem esse lado mais sensível, voltado para a inclusão, para a acessibilidade, mas não de uma forma técnica, e sim de uma forma, né, social, que enxerga esse sujeito acima de tudo, né, e que vê que não mais esse sujeito precisa se adaptar para estar em lugares, mas os lugares estarem adaptados para essas pessoas. A economista Graciele Souza, doutora em Ciências Econômicas e Técnica Administrativa no Centro de Estudos, Pesquisas e Projeto Econômicos Sociais, o CEPS, conta que a diversidade da área a motivou a continuar na pesquisa. Então, sinceramente, eu não lembro qual foi o motivo que me levou a fazer graduação em economia, né? Mas eu lembro o que me motivou a continuar na graduação e seguir na pós-graduação e trabalhar como pesquisadora na área, né? Como eu te disse, a ciência econômica é uma área muito completa, muito plural, né? Então, assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, acreditam que a economia é só números, matemática, finanças, aplicações financeiras, não. A economia envolve isso, mas também envolve a questão de você saber história, saber ciência política, né? Porque a economia é uma ciência social aplicada. Então, é uma ciência que visa estudar os processos econômicos e a sua relação com a dinâmica da sociedade. Então, na economia a gente tem... a gente pode usar uma área que pode ser um instrumento para melhorar socialmente a vida das pessoas, né? Porque a gente aí na área a gente, busca entender quais são os problemas econômicos, sociais e políticos, né? E assim também é possível você fazer projetos, elaborar políticas que visem solucionar essas questões, né? E promover, né, um país, vamos assim dizer, mais homogêneo, mais justo, mais igualitário. Então, quando eu percebi isso, né, e inclusive após uma fala de uma das grandes referências na área da economia, que é a Maria da Conceição Tavares, né, eu percebi que ser economista é buscar, dar uma contribuição para que se tenha um desenvolvimento do país, né? Então, quando eu percebo que cada dia, todos os dias, a minha pesquisa, os artigos que eu faço, eles podem contribuir de alguma forma para a melhoria da vida da sociedade, eu acho muito importante, eu acho que isso que me motiva. Então, eu busco dar essa contribuição para a sociedade, né?
às vezes é um tijolinho só, né, mas nesse muro, né, de contribuições, de melhoria, mas eu busco fazer a minha parte como economista nesse lado, né, social. Por fim, a diretora de pós-graduação, Heloísa Ferro, que tem mais de 97 trabalhos publicados e é uma admiradora da natureza, falou de como sua irmã mais velha foi o canal para os seus primeiros contatos com a ciência. Eu sou de família muito pobre, né? Nós somos 12 irmãos, eu sou a 10ª filha nessa história. E meu pai sempre deixou claro para todos nós que a única maneira de você mudar o estado das coisas era por meio da educação. Então, era isso, a tônica era estudar. E eu sempre estudei em escola pública, né, e eu tive, assim, era professores inspiradores, e eu tive o privilégio de ter a minha irmã mais velha como professora de ciências e biologia. Nossa, que legal. E ela, em cidade pequena, né, não tinha laboratório, nada, então ela levava tudo que a gente sai para a sala de aula para fazer as coisas, para determinar pH, coisas simples, e fazia a gente fazer um relatório daquilo. Aquilo para mim foi uma coisa encantadora, sabe, de ver a ciência acontecendo na minha frente. E eu decidi que eu queria ser cientista. Eu queria ser cientista, mas eu nem sabia o que era isso. Eu queria primeiro ser astronauta, depois eu queria ser cientista. Então, eu acho que ressaltar a importância da escola pública. A escola pública, na minha vida, eu sempre estudei em escola pública, mudou os nomes, mas a escola primária, o colégio, depois o ginásio, depois o colégio, e vim fazer o UFO, né? Estudei aqui na universidade, depois fui bolsista da CAPES para fazer mestrado e doutorado em São Paulo, e pós-doutorado também tem bolsa da CAPES. Então eu sou fruto da escola pública. Outra coisa que pedimos foi uma história interessante envolvendo a ciência. Vamos ouvir a Maria Fernanda. Primeira viagem foi ano passado para Santa Catarina, foi uma viagem bem longa, né, já começou assim. Mas lá, tipo, você tem contato com muitos projetos. Então, de todos os lugares, alunos da sua idade, mais ou menos, da minha idade, mais novos, tinha projetos lá, assim, no primeiro dia, tinha das criancinhas, sabe? Tipo, de primeiro ano. Mas tem de todas as idades, todos os lugares do Brasil, então sempre que a gente assiste a uma apresentação, é um enriquecimento. Sobre até esclarecer alguma coisa que você tinha sobre aquele assunto que a pessoa está tratando, ou para ajudar o seu projeto. É sempre bom ouvir o projeto do outro. Já a Tamília compartilhou algo bem engraçado. Eu falo pra minha mãe toda vez que eu chego em casa, né? Eu falo assim, mãe, cada dia mais a gente vai entendendo mais a boca, né? Porque como eu estudara na boca, então tipo, a gente imagina o quão fundo é. Então, aí esses dias pra trás, eu tinha conversado com a minha mãe que eu tinha ido numa clínica, né, pra fazer um teste pra emprego. E aí eu participei de uma cirurgia. Quando eu participei de uma cirurgia, eu participei da cirurgia de retirar o siso. Eu nunca tinha participado, porque a gente só vê pela internet, a gente só vê quantos professores mostram, essas coisas. Eu fiquei extremamente assustada, porque a gente não imagina o tamanho do dente original, né? E aí, na hora que eu vi, eu fiquei, meu Deus, que tamanho de dente. E todo mundo tem quase o mesmo tamanho de dente, só que às vezes é maior, às vezes é menor, e a gente não imagina, tá? Então, a minha mãe ficou rindo demais de mim, porque eu fiquei assustada com o tamanho do dente. Uma coisa que é tão familiar e ao mesmo tempo é tão estranha. Exatamente. Tem toda uma parte escondida que a gente não vê. Exatamente. E aí a dentista falou assim, não, você não precisa ficar assustada, porque é normal. E eu, não tem como ser normal, olha o tamanho desse dente. E a Alesca contou da viagem de campo para o Rio de Janeiro. Chega um momento do curso, principalmente do curso de História, que a gente tem as viagens de campo. E eu, como pesquisadora e historiadora, também gostaria de fazer uma viagem de campo, assim como meus amigos, né? De poder ir lá no Rio de Janeiro, uma viagem pro Rio de Janeiro, eu não conhecia Todo mundo quer ir pro Rio de Janeiro, né? Então, assim, né? E tinha havido outra viagem antes dessa, e eu não tinha me prontificado a querer ir. E quando eu não falei, quando eu não evidenciei a minha voz, eu não fui. E aí, quando teve essa do Rio de Janeiro, eu falei, eu quero ir.
eu bati o pé e falei, todo mundo da minha sala vai, e eu também vou. E aí eu bati o pé mesmo e falei para minha professora, olha, eu quero ir nessa viagem, assim como meus outros amigos, eu quero ter a experiência que eles vão ter, e eu quero sentir isso como eles vão sentir, né? E na minha cabeça, já ali pensando como uma historiadora, uma pesquisadora, e aí eu peguei e falei para a professora, e a minha professora é a Georgia Tânia Ferreira, não sei se vocês vão falar dela, e ela falou assim, você vai, você quer ir, você vai. E aí a gente começou uma briga eterna ali na UFO para tentar ir, para conseguir um carro acessível, para pensar como eu faria para conseguir alguém para ir comigo, porque eu não queria que a minha mãe fosse, não ia ter graça, né? Eu lembro que eu vendia bolo de pote, eu vendia trufa na UFO. Eu consegui pagar a enfermeira para ir comigo. A Jordânia correndo atrás com a UFO, né? De outras questões. E ela conseguiu o ônibus tá, não era acessível, mas era melhor do que o ônibus de viagem. Ia me deixar menos cansada. E eu fui na viagem. Então, assim, quando eu contei isso para as pessoas acham. E é lógico que lá a gente foi em vários museus, a gente não ia deixar de ir na praia, de ir no Cristo. Então, assim, isso são coisas que só a pesquisa traz para você. Agora a Graciele Souza vai contar um pouquinho sobre o prêmio que recebeu no Conselho Nacional de Economia. Em 2021, um artigo que eu escrevi sobre os 70 anos da regulamentação da profissão de economista foi contemplado com o melhor artigo, né, na categoria artigo temático do Prêmio Brasil de Economia. Foi um artigo que eu escrevi com interesse de conhecer mais sobre a minha própria profissão. É engraçado que eu já tinha concluído o doutorado, feito mestrado, graduação, e eu realmente não sabia qual tinha sido a história da regulamentação da profissão, como é que tinha surgido esse curso de ciência econômica no Brasil, né? Que hoje é chamado de ciência econômica ou economia, mas bem lá no início era economia política, né? Então era bem interessante isso. Eu resolvi, tinha o interesse de conhecer um pouco mais a história, né? E ver como é que está na atualidade, né? Quantos cursos de economia que nós temos, né? Qual é o perfil dos nossos estudantes, profissionais que se formam. Então eu escrevi esse artigo sobre os 70 anos, né? E ele foi um artigo aí contemplado como o melhor artigo na edição de 2021. E eu, obviamente, me senti lisonjeada, porque quando você faz um trabalho, você tem o objetivo mostrar, contribuir para a sociedade, como eu te falei, né? Mostrar, olha, qual a importância do conhecimento científico, e não para ganhar o prêmio, mas assim, quando você tem esse reconhecimento, você fala, nossa, não, legal, eu estou fazendo um trabalho correto, estou no caminho certo, né? Que bom que está tendo esse reconhecimento, somente de mulheres pesquisadoras, né? E aí você fala, nossa, interessante, eu acho que eu sou no caminho certo, que é a profissão correta e vamos continuar, porque é importante, eu acho, levar esse conhecimento à sociedade, né? Era só era sobre como foi a formação, né, da profissão de economista, mas também de outras temáticas sobre a economia, que é um tema, acho que, presente na vida de todo mundo. E a Heloísa Ferro nos emocionou com essa história que não está no seu Lattes, que, por sinal, é bem grande. Eu estava na minha sala, tinha acabado de publicar um trabalho com uma orientada minha, a Letícia, que é professora hoje, e alguém me ligou e falou, doutora, eu achei estranho chamar de doutora, era o secretário de saúde do Paraná. E ele estava tendo um surto de toxoplasmose e ele havia acabado de ler o nosso trabalho usando a azitromicina. E ele nem sabia que era brasileira, nem nada. E ele não tinha os medicamentos que poderiam tratar, que são os preconizados pelo Ministério da Saúde. Lá no Paraná não tinha. Se ele podia usar a azitromicina para tratar o surto também. Porque os nossos resultados mostravam que era era incrível o resultado comparado com o tratamento convencional. Eu falei, olha, primeira coisa, eu não sou médica, eu não fiz nenhum estudo com população humana para te recomendar,
Mas só falei pra ele, é um medicamento que a grávida pode tomar, se ela tem uma infecção ou outra, porque não atravessa, não faz mal pra criança. E aí ele falou, tá bom, vou pensar. Aí depois dos 8, quase, sei lá, um tempo depois, ele me liga, contando que ele usou, que não tinha o que usar, usando isso, e não nasceu nenhuma criança com tóxico congênito. Então, isso pra mim foi o divisor. Aí eu lembrei de uma frase do filme, não sei se você assistiu, A Lista de Schindler. Não sei se você se lembra, uma cena final em que ele estava em crise, porque ele era meio perdulário, gastava dinheiro demais, que ele podia ter feito mais para salvar mais judeus. E eles tinham arrancado os dentes, de ouro, e feito um anel para ele, para reconhecimento. E ele, essa crise, falando que devia ter feito mais, para salvar mais. Aí um dos judeus falou o seguinte: quem salva uma vida, salva a humanidade inteira. Entendeu? Então, eu senti muito compensado. E isso não está no meu lápis. Mas a história mais bonita da minha vida é essa. Por fim, levantamos uma questão para refletirmos. Do que precisamos para ter mais meninas e mulheres na ciência? Cada uma delas compartilhou uma visão única sobre o assunto. Mas o mais interessante é que elas se complementam. Escute o que a Maria Fernanda disse sobre esse assunto. Acho que motivação e dar força para elas, porque, assim, é difícil, né, fazer, ocupa bastante tempo do seu dia e tal. E eu acho que se você motivar elas com certeza vão fazer um ótimo trabalho. Agora a Tamile. Eu acho que empatia. Porque eu acho que a empatia entra muito nessa parte, porque a gente é muito julgada, né? A gente é, como eu, dizendo eu, mulher preta, jovem, estudante e tudo mais, tem um pouco de respeito também, que é muito importante, e eu vejo muito discriminação com isso, porque vamos dizer que o homem não aceita a mulher chegando no poder, ou ela chegando no topo lá em cima. Então, eu diria que incentivar também é uma boa parte, porque tanto que a ESTES, ela não tem tantos estudantes assim por conta de divulgação. E o meu curso em si, ele só tem mulher. Então, eu vejo que falta muita divulgação nessa parte. E aí, essa parte do incentivo também é muito importante, porque tem gente que fica tão desmotivada depois que sai do ensino médio, que acaba que não vê uma expectativa de vida, que quer só entrar, tipo, no supermercado, trabalhar todos os dias e receber um salário mínimo, uma folga por semana, mais ou menos, ali, e sofrer nesse momento. Então, o incentivo é muito importante. A Giovana Abelha falou sobre a estrutura educacional brasileira. Nossa, assim, eu acho que o que principalmente acaba impactando não ter tantas meninas e mulheres interessadas na pesquisa e na ciência, eu acho que é o fato do sistema educacional e da universidade serem muito focados, infelizmente, né, até pela baixa produção que era antigamente, diferente de hoje, que tem muito mais mulheres na pesquisa, mas antes era uma coisa muito mais masculina, europeia, branca. Então, eu acho que quando a gente estuda, seja na escola ou na universidade, a gente está muito de frente com esses autores que a gente não se reconhece. Então, a gente nem coloca na nossa cabeça que existe a possibilidade de você estar ali um dia, sabe? Escrevendo como eles, melhor até que eles, né? Mas eu digo assim, nessa posição que eles assumiram um dia. Mas, além, né, disso, que é um pouco mais complicado, né, de ter mudado, então, né, de ter mais textos de mulheres pesquisadoras no ensino, eu acho que talvez na universidade, por exemplo, mas até nas escolas, existirem projetos que levem essas pesquisadoras mulheres e meninas para falarem dos seus projetos, igual exatamente como essa matéria, né, vai fazer. Os grupos de pesquisa se organizarem para irem nas escolas, às vezes, ou fazerem alguma feira aberta para a comunidade, ter mais divulgação nas redes sociais, um podcast sobre isso. Eu acho que, assim, sabe, falar mais sobre, porque hoje, né, apesar de ainda não ser o que a gente quer,
né, no tamanho que a gente quer, mas felizmente hoje tem muito mais mulheres. No Narra, por exemplo, tem muitas mulheres fazendo pesquisa, acho que inclusive é a maioria no grupo. Então, dá destaque para isso, sabe? Eu acho que falta muito falar sobre. E a Alesca deixou um belo recado para a Alesca do passado e as mulheres do presente, que assim como ela, são pessoas com deficiência. Eu ia falar para ela não desistir, para ela sonhar, continuar sonhando e falar para ela que obstáculos vão vir. Não vai ser tudo sempre fácil, mas que esses obstáculos, de certa forma, eles vão te fazer crescer, vão te fazer evoluir. E falar para ela que ela vai ser uma pesquisadora, uma historiadora. Eu acho que ela não acreditava muito nisso. Eu acho que eu queria dizer que a ciência, ela é espaço para todas, ela tem lugar para todas. Às vezes você acha que o seu tema não é interessante, ou que o seu tema não sei, né, não vai ter tanta visibilidade assim, mas não é isso. Existem todos os tipos de leitores, existem pesquisa para tudo. Então, eu acho que tudo é muito bem-vindo. Então, a gente não pode muito se apegar nisso, né? O mundo da pesquisa está aí. Se você não conseguir fazer essa pesquisa dentro da universidade, hoje existem outros meios, né, que você pode fazer, mas que não desista. Né? Eu acho que nós todas juntas, nós mulheres juntas, podemos mais. A Graciele falou dos desafios que as mulheres na economia enfrentam. Tem desafios para qualquer mulher em qualquer área. Ainda mais no país que a gente tem de raiz patriarcado, né? Então, hoje eu atuo num setor em que a maioria dos meus colegas são homens. Eu tenho, assim, olhando o grupo de economistas do CEPS, nós temos eu e mais outras 2 economistas. E o resto é tudo dominado por homens. Um congresso de quantos, mais ou menos? Deixa eu contar aqui. No ano. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Então, acho que em média 9 economistas. Não, 10. 10 economistas, né? Só que também tem outros cargos aqui, né? De assistente administrativo e tal, que também a maioria é homens, assim, de cargos de assistente administrativo, de pessoas que atuam como pesquisadores de preços na linha de preços. Nós temos a maioria homens, nós temos 2 mulheres, né? O restante são todos homens. E a Heloísa nos chamou para a ação. Uma geração, ela tem que redimir a outra geração. Eu acho que as mães de hoje, elas devem acreditar nas filhas. Elas podem ser o que elas quiserem. Eu acho que a primeira coisa dar para a criança a noção da importância da educação como mecanismo de transformação de vida. Dar oportunidade para educar, né, para ela fazer isso. Que a escola veja as meninas, dê experiências marcantes, experiência de laboratório, de campo, para ver a beleza que é a vida, né? A gente é pó de estrela, a gente tem que entender que a gente é parte desse mundo. Então, se você se torna um apaixonado pela vida, você já é um cientista natural, efetivamente, ou seja, de direito ou de fato, né? Ou seja, você vai exercer uma profissão daquilo, né? Ou não, mas pelo menos saber que você é parte dessa vida. Porque um cientista, o que é? Nada mais é do que um admirador da vida, né? Da vida no sentido pleno, né? De fazer experimento, porque para que tudo isso? Para melhorar a qualidade da vida, mas não esquecendo que a gente está num planeta único, que a Terra, com o sistema fechado, que o que a gente faz aqui vai afetar a todos, né? Então, as mães acreditarem, a família acreditar nessa menina, que essa menina tem a oportunidade de ser quem ela é, que as escolas, mesmo escola pública, né, que deem experiências motivadoras para os alunos, meninos e meninas, que têm investimento público, né, e que essas meninas acreditem no potencial transformador. Ela pode fazer o que quer, inclusive não ser cientista, mas se decidir ser, que ela tenha o caminho aberto. Bom, ao pé do ouvider, esperamos que essa conversa tenha levantado questões importantes para você. Mais que isso, nós, mulheres pesquisadoras, queremos apenas o espaço de direito. E você pode se unir a essa luta. Essa série foi um caminho para isso. Vamos juntos?
E ainda não acabou! Esse é o momento em que você, ao pé do ouvido, segue e avalia o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcast, no Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcast. Também estamos nas redes sociais. Anota aí para acessar os outros conteúdos que preparamos para você, hein? Estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 9966 2021. Repetindo, 34 9966 2021. E lá no portal comunica.ufo/ciência estão todas as entrevistas que fizemos com essas mulheres incríveis. O link também está na descrição. Muito obrigada por mais uma semana juntos e até semana que vem. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação e produção desse episódio foram feitas por mim, Nayara Chaya, que também sou editora do podcast. As entrevistas foram feitas pela Leíse Alves, Gielen Borges, Túlio Daniel, Gabriel Reis, Marco Cavalcante e por mim. A comunicação imagética foi feita pelo Matheus Freitas, estudante e estagiário de design. A divulgação nas mídias sociais está com o jornalista Túlio Daniel e comigo. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UF. Captação de áudio é do Yuri Ganda. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido volta na próxima semana. Até lá! Ciência ao Pé do Ouvido.